Olá, meu nome é Gilberto Magno, sou artista 3D e trabalho na indústria de games no Brasil e no exterior. E durante esse vídeo eu vou mostrar o processo que eu uso na maioria das vezes para criar personagem para games. Espero que gostem. Vamos lá. Para usar meu workflow durante esse vídeo, eu criei essa personagem. A minha ideia inicial era baseado no elfo e depois eu acabei misturando algumas coisas, algumas ideias que eu achei interessante, baseado num conceito como Darksiders, o Terra Rising, em alguns outros jogos também que eu acho bacana. E uma coisa importante, sempre antes de começar a construir o modelo em si dentro do software 3D, ou que seja, onde você for começar a criar o seu personagem, é você separar ou selecionar algumas referências para te ajudar durante o processo. Eu sempre faço isso, faço um painel semântico onde eu separo várias referências que vai me ajudar durante esse processo e coloco, acabo usando dois monitores para que eu use as minhas imagens de referência e o outro monitor onde eu trabalho, né? Então sempre deixo aqui do lado as referências para que eu possa ter uma ideia de não ficar perdido durante o processo, né? Geralmente eu uso, para começar um personagem, eu tenho o costume de usar uma que a gente chama de base mesh, né? Uma malha inicial assim que já está no formato básico, sei lá, seja um humanoide ou que seja outro tipo de personagem. A gente costuma partir de uma base, mas aqui como eu estou mostrando no tutorial, eu vou fazer tudo praticamente do zero aqui, né? Eu vou começar a partir de uma esfera e vou mostrar o processo aí até para criar a base mesh, como que eu faria do zero, né? Então eu uso aqui eu uso o software ZBrush, né? Falando um pouco de software, eu uso o ZBrush para me ajudar no processo. E uma coisa que é muito importante é você ter uma tablet, né? Eu recomendo que as tablets da Wacom, porque para mim são as melhores, né, em termos de qualidade, precisão. Então eu recomendo que você use uma tablet. Por quê? Para você fazer alguns detalhes, seja no Photoshop desenhando ou aqui no ZBrush, é necessário você ter um controle de pressão, né, do que você exerce sobre a peça. Então, por exemplo, quanto mais eu apertar o brush aqui, mais ele vai cavar ou fazer, depender da ferramenta que estiver usando, ele vai ter uma influência maior dependendo da pressão que eu exerço sobre a peça aqui, apertando a caneta da tablet aqui sobre a mesa, né? Então é muito importante que você tenha uma tablet aí para te ajudar nesse processo. Aí, como eu disse, eu recomendo as tablets da Wacom aí, a Intuos, Cintiq, o que tiver à sua disposição, né? Então eu recomendo aí que sem a tablet é praticamente impossível, né? É horrível modelar só com o mouse, não tem como. Que eu estou usando um Insert Mesh só para começar a fazer a base, né? Do personagem, porque só para começar como se fosse uma escultura, né? Então é importante que você vai colocando pedaços, como se fosse pedaço de massa mesmo. Eu estou usando aqui uma opção chamada Dynamesh no ZBrush, que me permite ir colocando como se fosse pedaços mesmo de massa. E quando eu atualizo aqui esse Dynamesh, que é só segurar o Ctrl e arrastar do lado de fora aqui do canvas, sem ser em cima da peça, ele atualiza e solda os dois pedaços aí de malha, né? Então sempre vou dando alguns Insert Mesh, igual aqui eu fui pegar novamente. Agora eu peguei uma esfera para poder construir a parte do corpo, né? Você pode tanto fazer máscara aí puxando a parte da malha, né? E sempre atualizando o Dynamesh, porque é o seguinte, quando você puxa a malha, ele
estraga um pouco os polígonos, né? Ele estica os polígonos aqui e acaba ficando ruim de trabalhar. Então é importante, sempre que você fizer uma alteração brusca, puxar bastante, você atualizar essa malha aqui, como eu citei, só segurar Ctrl e arrastar fora, né, que é o atalho para ele atualizar essa malha. Eu começo com a resolução baixa ali, como você pode ver ali no Dynamesh, às vezes de 64 ou um pouquinho mais, para poder ficar fácil de eu trabalhar o overall do personagem, porque é importante nesse processo você não se preocupar com detalhes agora inicial, né? É mais aquela estrutura mesmo inicial que você faz agora, para depois você começar a dar as características do personagem. Então, nesse momento agora eu nem estou muito preocupado em fazer, por exemplo, a Dragon Elf lá, né? Assim como eu tenho chamado ela, ainda não deu um nome específico para personagem, mas eu já estou chamando ela de Dragon Elf. Então você pode usar aí, por exemplo, ir criando agora como se fosse uma estrutura mesmo eu estou fazendo um busto de um humano genérico, assim, né? Só para ter uma estrutura inicial. Porque às vezes é um erro comum de quem está iniciando, tanto em questão de desenho ou escultura, tentar fazer o personagem já começa a detalhar o personagem antes da hora, né? Tem que respeitar as etapas de construção, senão você se perde. Então aqui eu estou respeitando as proporções, né? Colocando a cabeça do tamanho que deve ser, o corpo. Para quem não tem noção, algumas pessoas perguntam se é necessário você saber desenhar para esculpir, né? No caso aqui é escultura digital, mas é quase o mesmo pensamento. Então, se é necessário você saber desenho. Olha, eu digo que você saber desenhar muito bem, às vezes não é tão necessário, mas você precisa ter uma noção de desenho, sim. Tipo, os conhecimentos, porque muita coisa do desenho a gente acaba usando na escultura, como saber as proporções, né? Se preocupar bastante com a silhueta. Você acaba treinando o seu olho também no desenho e você consegue enxergar linhas, por mais que a escultura, o trabalho maior é em volumes, né? Você dá volumes aqui, coloca massa, enfim, você vai acrescentando volumes, mas é importante você dar valores à silhueta, ou no caso, as linhas que compõem esse volume, né? Por exemplo, às vezes quando você for desenhar uma boca, um olho, alguma coisa assim, a silhueta dele, o contorno que esse olho vai ter, essa boca, é importante você dar uma atenção para isso. Não adianta você colocar um volume qualquer ali. Então isso é importante, o conhecimento do desenho nessa hora. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu acelerei um pouquinho essa parte, que é só para construir a base mesh mesmo, né? Então, por exemplo, para puxar o nariz aqui, eu só fiz uma máscara, que é só segurar o Ctrl e pintar a máscara, né? Inverti a máscara e puxei aqui para frente para poder dar um volume para o nariz, né? E assim a gente vai construindo o que a gente chama de os volumes primários, assim, que é essa base mesh sem preocupação com detalhes, sem colocar músculo, detalhes finos, né? Então vou colocando só os detalhes principais mesmo para se localizar, né? Como a gente tem o costume de falar, que são as landmarks, que os volumes chaves, assim, né? Que é nos pontos principais, para que a gente possa se localizar dentro da escultura. Então, nesse momento, a malha ainda está com resolução baixa. Sempre uma coisa que eu sempre aconselho: salvem o seu projeto sempre que possível, porque pode ocorrer alguma coisa e para você não perder muito trabalho, né? Eu sempre tenho um costume aí de salvar bastante o meu projeto. Durante esse processo aqui de blocagem inicial, o que eu uso mais é sempre o Dan Standard, que eu uso aí para cavar bastante. Eu uso ele muito para fazer cavidades como rugas, ou até mesmo para marcar a escultura. Eu acho ele bem interessante, que a ponta dele me permite fazer detalhes bem finos. Então, para desenhar algum músculo, ou desenhar alguma linha antes de fazer uma marcação, antes de começar a esculpir, ele me ajuda bastante.
E a maior parte do tempo aqui que você vê usando é o Move também, né, para puxar para lá, para cá, para ajeitar bastante a silhueta, né. Então adiciona alguns volumes. Aqui eu estou usando o Clay Build-Up para adicionar massa, né. O sentido dele é parecido com você está fazendo escultura tradicional, que você faz tiras de massa e fica jogando sobre a escultura. É praticamente o mesmo pensamento. Então o ZBrush ele tenta simular um pouco aí do nosso dia a dia de trabalho, se fosse fazer uma escultura tradicional, né? Então ele tenta simular um pouco isso, tá? Uma coisa que é muito importante durante esse processo, não só esse processo, mas em todo o processo em si, é você estar sempre girando a peça, estar vendo em torno dela, né? Porque como é uma peça 3D, se você ficar muito aí de frente só, você vai ter problema depois, né? Só para explicar um pouco o processo em Draw, você vai em Front, Back, Map e depois importa a sua imagem que você quer usar como referência ali para que você possa seguir o concept, né? É importante lembrar que a opção Floor ali tem que estar ligada, tá? Para que senão não revela ali o grid onde vai estar a imagem, tá bom? Então aqui no painel Deformation eu mexo um pouco no Offset também, só para ajustar um pouco o meu modelo também com a imagem. E eu tenho a opção de vir ali em Draw também e mexer um pouquinho na imagem, né? Então aqui eu só ajustei um pouco o modelo. É importante desligar a perspectiva para ficar melhor de você ajustar com o modelo atrás, tá? E eu tenho a opção aqui embaixo de horizontal offset e vertical offset, que você pode ajustar a sua imagem também com o modelo, né? Então no caso aqui eu vou usar o horizontal só para ajustar um pouco a imagem, né? Ok, dá uma ajustadinha aqui. E posso usar um pouco aqui o size, painel Deformation e novamente Offset para ajustar o modelo com a imagem, né? Diminuir um pouquinho aqui para deixar bem próximo do concept, né? Então você viu que eu construí o personagem até aqui de uma maneira genérica, né? Só para ter uma base mesmo, mas agora eu vou começar a seguir um pouco o concept, porque eu já tenho uma base inicial que eu consigo trabalhar em cima dela. Então a partir desse momento eu vou começar a ajustar um pouco para ficar mais próximo do conceito aí, do concept, né? Ok? Quando você quiser ligar ou desligar essa imagem, é só apertar o botãozinho ali do Floor, que está em laranja do lado direito, né? Aqui eu vou usar bastante o Move com um brush grande, né? Que é para eu pegar áreas maiores assim para puxar, não ficar pegando detalhezinhos. Então só para ajustar mais a proporção aqui de acordo com o concept, né? Então puxar aqui, praticamente usando só o Move mesmo, para se adequar um pouco melhor aqui ao concept, tá? Não usa o brush muito pequeno, senão fica ruim de você mexer. Ele vai pegar pequenas áreas, vai esticar, vai destruir, não vai puxar o modelo num todo, tá? Eu vou seguir com a modelagem um pouco acelerada. Seguir um pouco com a modelagem um pouco acelerada aqui, só para poder mostrar melhor aí o workflow, né? Senão o vídeo vai ficar muito extenso. Aqui basicamente usando Move, dando um pouco de volume com Clay Build-Up e às vezes com Standard também, eu uso bastante para alguns volumes, tá? Eu dei um Insert Mesh aqui, coloquei só uma esfera, coloquei uma esfera com Dynamesh. Agora que eu atualizo o Dynamesh, ele solda a esfera, né? Então eu posso continuar aqui e dou o volume básico aqui para o seio do personagem. E agora eu começo a dar um pouco mais de característica mesmo, porque antes estava bem genérico o personagem, agora eu começo a deixar ele mais com a característica do concept, né? Já deixando mais feminino, coloquei o seio. Aqui eu estou medindo para ver se está na proporção. Geralmente
Não no caso de personagem feminino, mas masculino, geralmente do queixo para baixo até o peito é uma distância de outra cabeça, né? Então, às vezes no modelo feminino o seio, como por causa da gravidade, ele fica um pouco abaixo do que a medida seria o ideal, né? Por causa da gravidade, mas ali eu tenho uma noção de proporção legal. Quando eu digo gravidade é porque a massa, né, em relação à gravidade, ela acaba descendo um pouco ali o volume do seio, né? É só isso que eu quis dizer. Bom, continuo adicionando um pouco mais de volumes aqui para definir melhor a blocagem do modelo aqui, né? Continuo não colocando detalhes finos, você vê que é sempre trabalhando nos volumes gerais, assim, sem colocar detalhes de ruga ou de músculo, né? No máximo insinuando o músculo aqui, os volumes principais que está por cima, mas nada de colocar mesmo os detalhes mais finos, né? Aos poucos você vai dando os volumes gerais. Porque se você começa a colocar detalhes mais finos agora, o modelo ele vai sofrer bastante alteração ainda posteriormente e esses detalhes eles vão se perder, né? Estou usando aqui um insert mesh, coloquei um tubo para criar a orelha aqui dela, né? Então nem usei a referência por enquanto, agora que eu abri aqui o floor, ajustando com o move para ficar mais próximo. Atualizei aqui o Dynamesh para poder soldar a orelha na cabeça, né? E assim eu vou aos poucos dando a característica do conceito mesmo, né? Sempre usando a referência ali como base. E no meu segundo monitor eu tenho as outras referências de auxiliares, né? Que a respeito de anatomia, tem referência de crânio, proporção, tudo para que a gente possa se guiar. Ao longo do tempo você acaba acostumando com questão de proporção e tudo mais, mas é sempre bom ter referência para que você não, como se diz o outro, né? Não deixar que a sua mente te pregue peças, assim, porque às vezes você sabe do volume que existe ali, mas às vezes não consegue captar as nuances que é importante, assim, sabe? Aí o cara que começa a fazer muito só de cabeça, os trabalhos dele começam a ficar sempre com a mesma cara, assim, né? Então é bom usar bastante referência para te auxiliar e dar uma aparência única, assim, para o seu personagem, né? Sem poder variar os detalhes, as nuances necessárias, tá? Sempre vou usando bastante o move aqui para poder ir ajustando a silhueta, os volumes. Tem esses momentos que eu cavo aqui, eu acabo usando o Dan Standard para fazer essas marcações principais, né? E uso aqui para fazer as narinas, eu usei o Dan Standard também. Eu vou acrescentando volumes também com Clay Build-Up, né, quando necessário. Quando eu quero adicionar mais volumes, a maioria das vezes eu uso o Clay Build-Up. E para cavar o Dan Standard, é praticamente esse workflow de sempre, assim. O move eu vou mexendo os volumes maiores, né, que influencia bastante na silhueta, e o Clay Build-Up para dar alguns volumes que é mais local, assim, mais detalhe, e o Dan Standard para cavar, né, para fazer umas marcações que é mais necessário cavar mesmo, né. Então aqui eu usei um move para aproximar mais do consp, né. Deixei o consp aqui de fundo e dei uma mexida um pouco com o move. E aos poucos o personagem vai ganhando forma, né? Sempre salvar o projeto de vocês, porque para evitar perder perder qualquer coisa que você fizer, o software travar, é bom salvar sempre, né? Eu peguei uma esfera externa, adicionei ali na Subtool, né? Usei o Subtool Master para duplicar para o outro lado, ok? E assim poder ter uma referência do olho, eu sempre coloco uma esfera para poder ter uma referência melhor da cavidade ocular ali, né? Para não ficar fazendo de qualquer maneira, né? Para seguir ali o volume certo do olho. Então eu costumo colocar uma esfera para me auxiliar nesses volumes, e sempre
girando a peça, né? Eu sempre coloco a peça, principalmente nessa região do olho, eu costumo olhar bastante de baixo para cima para ver se está fazendo o volume certo assim do olho, aquele arredondamento mais na região da pupila, né? Então eu eu sempre giro a peça para poder ver todos os ângulos, ver o que está acontecendo, né? Porque às vezes você vê só de frente, mas de lado fica estranho assim, né? Ou de baixo para cima também pode ficar meio estranho. Então é sempre bom estar girando a peça bastante para ver todos os ângulos, né? Então aumentar um pouquinho aqui a esfera do olho para ficar um pouco maior. O olho dela é um pouquinho mais exagerado mesmo, é um olho mais estilizado, né? E dando um pouquinho aqui de Dan Stander para ajustar um pouco mais de detalhe. Mas a princípio eu nem estou preocupado muito agora em deixar totalmente assim com a aparência do concept, né? Ainda está sendo aquele blockout assim, esses volumes ainda gerais, tá? Não é uma coisa que eu já estou com aquela preocupação em refinar e deixar o mais próximo possível. Ainda não, porque o importante é você ir levando o personagem num todo. Então estou dando um volume aqui só para dar uma aparência próxima, tá? Mas depois mais para frente eu vou voltar a esses pontos que eu estou trabalhando aqui para ir refinando, né? Onde a gente costuma dizer que aí já é o detalhamento secundário, que eu vou começar a dar uns volumes melhores dos músculos, né? Ou do osso em relação à carne ali, sobre né? O osso também empurrando o músculo. Então a gente vai dar aquela preocupação mais refinada ali para certos pontos, né? Então aqui para construir a orelha também estou usando o Stander para cavar, porque nesse sentido aqui estou cavando, não é para fazer um vinco, né? É só para fazer um volume maior assim, então eu uso o Stander mesmo para cavar nesse momento aqui. Alguns momentos também uso o Clay Build-Up para dar volume, né? E até mesmo para cavar alguns pontos eu uso o Clay Build-Up, que é legal para extrair, né? Para dar esses vincos mais finos aqui, eu volto a usar o Dan Stander, tá? Para me ajudar. E começo a dar um volume, baseando na orelha de um humano normal, né? A parte mais próxima da cabeça, e em seguida, seguindo um pouco do design assim, da orelha, eu vou criando outras partes, né? Porque no caso de ser uma orelha mais élfica assim, né? Sempre lembrando de salvar o projeto, né? Aqui eu começar a dar um pouquinho de detalhamento, mas não é um detalhamento ainda muito fino, é só para dar uma forma melhor, mais próximo do concept. Eu costumo usar o Repolish aqui, que é o H-Polish, e o Flatten para poder dar um pouquinho de estilizada no nariz. Eu passo e deixo um pouco mais achatado, mais flat, né? As narinas e a parte de cima, né? Sempre usando, você pode reparar que eu sempre giro bastante a câmera para poder dar uma atenção à silhueta e como está ficando, né? Por isso que é importante você ter essa atenção às linhas. Aqui eu usei o concept só como referência e estou segurando o Ctrl para pintar a máscara baseado no conceito que está ali por baixo, né? Então, só segurando o Ctrl aqui para pintar a máscara, onde eu vou extrair uma malha a partir dessa minha principal, para que eu possa criar o cabelo, né? Então eu acho mais fácil em alguns momentos, alguns pontos, fazer dessa maneira, tá? Então, fazer uma máscara e extrair uma malha a partir de outra, né? Então eu vou só pintar aqui alguns pontos, preencher com a máscara, né? Aí eu vou na opção aqui que tem do painel Subtool, né? das tools aqui, e tem a opção de Extract, né? Então vou vir aqui e vou extrair essa malha a partir da minha principal. Então eu já tenho uma base para que eu possa começar a construir o cabelo, né? Eu começo a dar um pouquinho de volume aqui com o Clay Build-Up, que é só para eu ter uma noção de direção
do cabelo, né, para ter aquele blockout inicial mesmo e começar a evoluir o cabelo dessa maneira, tá? Sempre, às vezes eu ligo a referência ali para ver também. Aqui eu fiz uma máscara e eu gosto de usar o Snake, né, o Snake e o Move para puxar alguns outros fiozinhos. O Snake é legal porque ele pega a malha baseado mais em volumes mesmo do que o Move, né? Porque o Move ele acaba meio que concentrando em alguns vértices próximos, assim, ele acaba esticando de uma maneira meio bizarra. Mas o Snake Hook ali, ele meio que puxa melhor assim a malha, né? Ele vai por volume mesmo, tá? Eu colocando aqui um espaço para poder criar os chifres dela, né? Então, só dando uma ajeitadinha aqui no cabelo ainda. O chifre eu vou puxar a partir do insert mesh, né? Criei aqui um insert mesh a partir de multitubs lá, né? Que é só para desenhar uma basezinha, e vou ajustando aqui com o Move para ficar na silhueta. De vez em quando eu ligo aqui o Floor para ter a minha referência e vou ajustando aqui com o Move, né, para pegar bem a silhueta do concept, né. Até o cabelo que eu fui fazendo mais livre, agora eu volto e dou um pouquinho de ajustada com o Move, né, para ficar mais próximo. Tá? Aqui eu vou dando um check para conferir melhor aqui a silhueta do personagem, né. Usando aqui o Standard para dar um volume em cima do chifre, né, para deixar um pouco mais interessante. E dos lados eu uso o Clay Build-Up para preencher o local vazio, o local que ficou um vão, né, que eu acabei criando volume com Standard e ficou um vão do lado, eu preencho ali com o Clay Build-Up. Sempre puxando ainda com o Move, sempre ajeitando a silhueta ali para deixar o mais atraente, né? Eu sempre gosto de concentrar meu olho assim, né, na silhueta do personagem para ver se em questão de design assim ele está chamando a atenção, se está bacana ou não, né? É importante isso. Não adianta só ir colocando volume no meio, que é questão de detalhes, e se a silhueta em si ela não está interessante, né? Que às vezes o que vende mais a peça é a silhueta do que os detalhes pequenos, né? Porque detalhes pequenos de longe acaba virando só ruídos, né? Eles não estão ali para somar. Então, se não tiver uma silhueta legal, eles não vão ter o que somar. Então, não vai ser bacana. O personagem vai ficar faltando algo, né? Então, dê uma atenção aí especial à silhueta do personagem. Sempre que eu vou construir, seja até no conceito ou escultura, eu concentro bastante na silhueta do personagem, que com certeza é o que vai vender a ideia, né? Aqui eu coloco a imagem diferente de fundo, só para fazer umas marcações com o Dan Standard, tá? E segurando o Alt, fazendo o efeito contrário, né? Ao invés dele cavar, ele adiciona para dar uns volumes ali nessas partes aqui do chifre, né? Onde vai ser umas camadas sobre as outras ali, né? Então é só para marcar mesmo, tá? Depois eu vou refinar bem esse chifre. Sempre depois de um tempo de trabalho, nunca esquecer de salvar o seu projeto, né? Para evitar, se travar, der algum problema, né? Você não perder trabalho, né? Aqui o mesmo pensamento do cabelo. Eu estou fazendo uma máscara baseada no concept, né? Que é para fazer, eu vou extrair dessa malha principal esse shape aqui, esse volume aqui que eu estou aplicando, né, essa máscara, vou extrair para gerar uma nova malha para começar a construir aí a armadura que ela tem no tronco aí, na altura do peito, né. Aqui atrás eu não tinha feito o desenho concept para fazer a parte de trás. Então sempre é costume meu não fazer direto assim. Às vezes eu levo para o Photoshop, tiro um print
da parte da frente, levo para o Photoshop e tento seguir o design da parte da frente, né? Para poder ter uma coerência, né? Não fazer de qualquer maneira. Aqui eu uso o Concept como referência novamente e vou usar o Dan Standard para marcar onde ficaria as marcações principais aqui do modelo, né? Para eu não ter que ficar inventando ou tentando acertar a posição das coisas. Aqui eu já marco a posição mais facilmente aqui, baseando no Concept, né? E começa a dar o volume aqui. Muito dos volumes eu uso o Dan Standard mesmo, segurando o Alt para ele adicionar, né, fazer essas quinas mais vivas. Aqui eu fiz uma máscara para poder puxar com o Move e começar a fazer a parte aqui. Ela tem uma espécie de um diamante aqui nessa região, né? Então estou usando um Move aqui só para ajustar um pouco a silhueta, tá? Sempre usando bastante o Move aqui para puxar algumas coisas, né? Sempre girar bastante a câmera para poder enxergar todos os ângulos, né? E depois ir ajustando. Repara que sempre são volumes mais soltos, assim, né? Ainda não é muito refinado, assim, porque mais para frente eu vou voltar em todas essas peças e vou refinar. O importante agora é você ter o personagem num todo, assim, o geral dele, né, para você ter uma ideia de como ele está ficando, assim, num todo, tá? Então eu vou fazer uma marcação aqui, eu vou fazer uma máscara para puxar o diamante, ou a joia que seja, né? Fazer uma máscarazinha aqui e puxar um pouco. Usar o High Polish só para dar uma polidazinha, ficar mais hard algumas partes, né? Eu tinha dado um stretch, ainda não tinha ligado o Dynamesh. Agora eu liguei ele aqui para poder atualizar a malha e eu ter uma topologia um pouco melhor para trabalhar, né? Um pouco mais de consistência, assim, né? Ter mais polígonos também para trabalhar, tá? Continuo marcando aqui com o Dan Standard, dando alguns volumes, sempre com o meu Concept original está aberto aqui no segundo monitor, para eu não me perder, né? Saber o que eu estou fazendo, por mais que a imagem não está aqui por baixo agora, mas ela está no segundo monitor aqui, onde eu estou conferindo, né? Para ver se eu estou fazendo parecido mesmo com o Concept, né? Não ficar destoando muito, assim. Puxar aqui um pouco com o Move. Eu acelerei um pouco o vídeo mesmo para não ficar um vídeo muito extenso, né? Então muitas coisas é repetição, é só ficar usando o Move e o Clay Buildup, Stun, enfim, as ferramentas básicas aqui, e é mais repetição, né? Então o importante mesmo é ver o workflow aqui, como que tudo, a minha maneira de pensar num todo, né? Estou usando aqui, uso bastante o Dan Standard para fazer esses volumes, nem usei máscara e dei inflate para poder ser de uma maneira um pouco mais livre de trabalhar, né? Com um pensamento um pouco mais escultura tradicional mesmo, adicionando os volumes aqui e fazendo as marcações principais nesse momento, tá? Aqui no lateral, então fui a parte de trás ali, lateral, criando um pouco, baseando no design da frente, para que tanto a parte de trás e a da frente possa conversar entre si no sentido de design, né? Então é importante não ficar também viajando muito ali em questão de design, tentar seguir um pouco o que sugere a parte da frente, né? Para que possa haver uma concordância entre si na peça, senão fica uma coisa, parece que não é do mesmo personagem, né? Se você não tem essa preocupação. Como eu vou dar uma refinada aqui um pouquinho mais, só para dar uma aparência melhor antes de partir para outra peça, tá?
Usar o done stand aqui, o move, para dar um pouquinho mais de volume, né? Sempre girando bastante a câmera para ver o que está acontecendo, né? Lembrando que como é uma peça 3D, né, é importante você estar em torno dela o tempo todo, tá girando bastante e ver o que está acontecendo mesmo tipo assim, no universo 3D mesmo, né? Dar uma olhada em todos os ângulos. Só vou adicionando um pouco de detalhes aqui para marcar melhor, mas mais para frente eu vou fazer melhor essa topologia aqui, né? Eu vou levar para outro software onde eu vou fazer uma retopologia, deixar as peças com formato melhor mesmo, né? Mais definido, assim, mais certinho, porque dessa maneira fica bem orgânico, com as partes bem amassadas, bem sketch mesmo, né? Então, mais para frente eu vou usar aí, no caso o Maya, fazer uma retopologia para poder deixar bem bonitinho, bem certinho cada peça, né? Cada parte dessa. Colocando aqui mais um diamantezinho que ela tem entre o peito, né? Dando uma olhada geral aqui para ver como é que tá ficando. Sempre salvar para não evitar problemas, né? Eu vou começar a construir aqui outra peça. Eu vou usar um Insert Mesh, uma esfera como base, né? Vou usar aqui com Ctrl Shift, eu vou usar um clip para poder cortar aqui, né, o Clip Curve, para poder cortar um pouco essa esfera e ter uma base inicial para que eu possa trabalhar tranquilamente, né? Então com Ctrl Shift ali, o Clip Curve, e usando a Curves ali também como opção para cortar, né? Aqui eu usei o Delete by Symmetry para deletar um lado, e no caso ali eu usei o eixo Z para que eu possa trabalhar só de um lado, né? Então vou estar trabalhando aqui do lado direito da peça, que seja esquerdo, e ele vai estar fazendo da parte de trás lá também, que é no eixo Z. Então exatamente para não ter que ficar fazendo os dois lados ao mesmo tempo, né? Para quem não sabe como faz isso, é só ir no menu Transform lá em cima e tem o Symmetry, né, onde você pode ligar o eixo Z. Se a peça está fora do centro do grid, né, ela não está no meio do grid ali, você pode ligar o Local Symmetry, né, onde aí ele vai respeitar, em qualquer lugar que a peça que estiver, ele vai respeitar a simetria. Okay? Ali eu usei o Clip Curve novamente, só para cortar o lado de dentro, para parecer que tem uma parte de encaixe da ombreira, né, do lado de dentro ali. E sempre blocando mais a parte no geral, assim mesmo, né? Aqui também usando o mesmo processo que eu usei para outras partes, para ter uma marcação inicial, né? Então usei a referência e o done standard para marcar. Então vou puxando aqui baseado no que eu estou vendo no Consp e adicionando os volumes. Tá? Uma coisa que é importante falar, sempre eu estou falando desde o início, mas para relembrar que eu vou levando a peça num todo, ver que eu não travo, fico ali tentando fazer a região do olho, fazendo a região do nariz, eu não travo na peça nesse momento, porque não é para detalhar, né? É para fazer os volumes gerais. A peça tem que sair num todo ao mesmo tempo. Você não pode ficar travando num pedacinho, tentando refinar, porque não é o momento para isso, né? Então é importante você respeitar esse processo, né? De fazendo as formas primárias primeiro, depois as secundárias e depois, por fim, as terciárias. As terciárias, que é a parte final, é só coisas finas mesmo, de colocar poros, rugas, né?
fibra de tecido, são coisas que são feitas bem quando a peça já está pronta mesmo, é só um detalhe fino, porque se você precisar mexer, né, na peça depois, se tiver com detalhes muito finos, como rugas, poros, enfim, vai destruir esses detalhes, por isso que é importante respeitar as etapas, né? Que é comum, assim, quem está começando fica um pouco de ansiedade e já quer começar a colocar todos os detalhes na peça e depois mais para frente acaba tendo problema, né? Então acostuma a trabalhar respeitando as etapas, né? Essas formas primárias, secundárias e terciárias. Sempre dando uma olhada no geral assim para ver como é que tá ficando, né? Joguei aqui a ombreira um pouco para trás e eu vou ligar o Local Symmetry. Só salvar aqui, né? Apertei o solo ali embaixo só para poder enxergar a parte de baixo da ombreira, e vou dar um stretch, que é para aproveitar essa ombreira aí para extrair um pedaço e fazer a parte da ombreira de baixo, né? Então sempre costumo fazer isso para fazer sketch de outra parte, dar um stretch de uma malha que já existe, para que eu não tenha que ficar carregando de fora e depois levar até a posição, toma um pouco mais de tempo, né? Então eu prefiro extrair mesmo um pedaço de outra e ir trabalhando a partir disso, né? Então só fazendo também marcações bem a grosso modo, só para ter o volume geral da peça, tá? Usando bastante o move aí, vendo o modelo a longa distância também, para ver como é que está ficando a silhueta, né? Não ficar com um zoom muito alto, que às vezes você fica concentrado muito em cima da peça e não está vendo o que está acontecendo quando se enxerga o modelo à distância. É importante você sempre estar olhando o modelo uma certa distância para ver num todo como está ficando a peça num todo, né? Ver a silhueta e tudo mais. Ok? Eu dupliquei aqui a ombreira do lado direito para que eu possa fazer a esquerda, né? Para não ter que partir do zero, de uma esfera de novo. Eu duplico a malha e uso como base, né? Então usando a referência aqui para colocar na posição, usando o move, tá? Vou usei um pouco o flatten ali só para destruir aqueles volumes que já existiam, e o clay build up, né, para adicionar alguns volumes por cima. Dei um pouco de smooth para ter um sketch para trabalhar. Só ajustar aqui na silhueta. Dan standard para marcar, né, onde fica os vincos, segurando o alt para dar um relevo de borda aqui com o Dan standard também. Isso só sketch ainda, né? Mas mais adiante eu vou fazer essas peças bonitinhas, mais final. Agora o importante é eu ter a peça num todo, né? Para eu ter uma base bem definida para trabalhar. Aqui eu fiz um stretch da ombreira também, só para, na verdade, eu dupliquei a ombreira do lado direito para a esquerda para poder fazer o tecido, né? Então só estou dando uma puxada aqui só para, usando o clip curve para cortar uns pedaços, né? Fazer um pouquinho de rasgado aqui do tecido. Então, só lembrando, o clip curve eu seguro Ctrl Shift, né? Escolho ele lá e só arrastar no canvas na direção que está a sombrinha dele, é a direção que ele vai cortar, né? Ok. Após criar o tecido, eu vou fazer uma máscara aqui no corpo, onde eu vou extrair para fazer o outro tecido, que é o tecido que fica em torno do pescoço dela, né? Então, vou usar o move aqui, dar um pouquinho de volume, usei o inflate ali só para engrossar um pouco a borda, né? Que eu estou usando o standard para dar um volume de algumas dobras, e o Dan standard para dar umas cavadas em algumas áreas, né? Segurando o Alt aí também para dar um volume nas quinas. Aqui o clip curve para cortar, deixar mais retinho, ficar mais bonitinho aqui o corpo e o braço, né?
Só coloquei um material diferente aqui, só para ver como é que estava ficando, mas não que seja necessário, né? Às vezes é interessante colocar. Eu vou usar um Insert Mesh aqui novamente, que é para poder criar os dentes que existe aqui na ombreira direita, né? Usando aqui o Move, o High Polish para dar uma polida em algumas áreas, né? Ajeitando aqui, deixando um pouco mais flat ou mais hard algumas partes, né? Com High Polish, e usando o Rotate e o Move lá em cima, né? Que os atalhos são W, E e R, né? O W é o Move, o E é do Scale e o R de Rotate, né? Para girar a peça aqui. Ok. Para duplicar os dentes que está no mesmo subtool, é só quando você está com ele selecionado, você segura Ctrl e arrasta com Move, ele já duplica, né? Aqui eu dupliquei todo mundo e dei um mirror para o outro lado para ganhar um pouco de tempo, né? Eu dei um mirror ali, dei um duplicate lá em cima na abinha mesmo do subtool, e dei um mirror ali no painel do Deformation. Okay? Só deixando um pouco mais próximo com o Consp, né? Que tem aquele dente um pouco maior ali. Fiz uma máscara aqui, dei um Extract, liguei o Symmetry em Z, né, para poder fazer simetria, tudo que eu fizer de um lado aqui fazer do outro também. Estou usando o Move aqui só para ajeitar com o Concept, né, com o conceito aí. É sempre importante, depois de você trabalhar um pouco na peça sem olhar o conceito, é importante você voltar lá, ligar o concept para usar, para ver se está batendo mesmo a referência e tal, né, para não ficar destoando muito na silhueta. Eu sempre gosto de dar muita atenção à silhueta aí, né? Eu estou usando o High Polish só para dar uma quebrada nesse chifre. Okay. E aí dando uma olhada no personagem num todo para ver como tá ficando, né? Para quem está iniciando no ZBrush ou nunca mexeu, eu recomendo entrar no site da Pixologic.com e vir aqui no menu Learn ZBrush, né? Learn ZBrush. Ele tem uma opção aqui de Video Tutorials, onde você pode entrar. E ele tem a opção, só você rolar aqui um pouquinho para baixo, você pode baixar o PDF, né, onde ele tem um guia ensinando e dando introdução ao ZBrush, algumas ferramentas, ou aqui no próprio site, ele tem aqui, nessa abinha Digital Sculpting, ele tem muitas dicas, muitas lições a respeito de vários assuntos que eu falei ali, né, durante o processo, né? Por exemplo, eu falei bastante do Dynamesh, então ele tem lições aqui ensinando como trabalhar com Dynamesh, entre várias outras coisas aqui, dicas que assim são dicas de ouro mesmo, que eles ensinam bem detalhadamente como fazer várias coisas, como usar bem o software, né? Então, em questão de material, eu digo que o ZBrush é bem rico, assim, tem muito material no próprio site dele. Sempre que sai alguma coisa nova, peguem o costume de entrar aqui então na Pixologic, ir lá em Learn Video Tutorials e assistir, porque sempre que sai ferramenta nova, eles disponibilizam para a galera dar uma assistida e se adaptar, né? Então, eu indico aí a galera a entrar aqui e dar uma estudada nos vídeos. Por mais que esteja em inglês, quem não tiver muita habilidade com inglês, eu digo que quando eu comecei a aprender ZBrush, eu não entendia praticamente nada de inglês, e mesmo assim
eu consegui entender muitos do que eles estavam fazendo por causa do processo. Você consegue entender o que ele quer dizer só pela maneira que ele está explicando ou mostrando, né? Então, vale a pena você entrar aqui e dar uma olhadinha nos vídeos, tá? Eu recomendo bastante aí. Você vai ver muito do processo que eu mostrei ali com o Dynamesh, entre outras ferramentas, tá bom? No mais é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. E no próximo vídeo eu vou dar continuidade a esse processo, né? Esse processo agora foi mais para poder mostrar como construir o personagem num todo, né? No geral, assim. E a próxima etapa é começar a refinar essas partes que nós criamos aqui, ou que eu criei nesse momento, e para poder adicionar os detalhes finos, onde eu vou entrar numa etapa de detalhamento secundário, né? Onde eu vou começar a fazer refinar mais cada etapa, cada peça de uma maneira individual. Depois fazer uma retopologia, vou usar o Maya para fazer a retopologia de algumas partes e mostrar como dar continuidade a esse processo. Eu espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.